Olá a todos, boa tarde pessoal. Estou de volta para mais um vídeo aqui do meu canal, de um assunto que muitas pessoas têm pedido, né? Hoje eu vou discorrer sobre Deus, o Deus Javé e os Anunnakis. Muitas pessoas perguntam se Javé é Anunnaki, ou se a história que é contada dos Anunnakis, né? Onde falam sobre seus deuses, se esse seria o mesmo Deus. Então, é sobre esse assunto que eu vou discorrer hoje, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seus likes para apoiar o canal, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar. Quem são os Anunnakis? Para início de conversa, né? Então, dentro daquilo que nós aprendemos quando nós chegamos aqui nesse mundo, vamos vivendo, né? Ninguém nunca nos fala sobre esse assunto, porque para nós o mundo começa a partir do evento ali da criação, né? De Adão e Eva. Então, para a gente falar sobre os Anunnakis, nós temos que fazer um salto na história muito para trás. Então, nós temos que ir lá para a Mesopotâmia, há uns 3.000 anos antes da história que nos é contada. Então, eu acredito que é muito mais tempo do que isso, mas são as datações que a gente encontra, né? E outra coisa bem importante de se falar é que eu vou falar aqui sobre aquilo que o Rogério da Revelação Cósmica tem passado como informação. Acredito que a maioria conhece o Jean-Paul Elan, que é autor de muitos livros, ele é um médium incrível, e desde 1986, se não me engano, ele foi abordado por vários seres, né? E foi pedido para ele que ele contasse histórias que não seria possível ser acessado a não ser por esse contato mediúnico, porque muitos dos escritos antigos foram destruídos pela igreja, né? Pela igreja católica, e na antiguidade também, em contextos de guerra, muitos desses compilados históricos, né? Que na época eram tabuletas de argila, onde primeiramente se usava para fazer anotações, né? Então os livros eram feitos assim, em tabuletas de argila. Então o que eu vou contar aqui se baseia em histórias contadas pelo Jean-Paul Elan, dentro do contexto da revelação cósmica, que é, vamos dizer assim, uma atualização daquilo que foi feito na época de Allan Kardec. O Rogério estaria agora caminhando, né, dentro desse novo postulado informativo com conteúdos que nos atualize a respeito da história. Então, assim, vocês, só dando um pouco de contexto ao que acontece com o Rogério, vocês imaginem, né, você ali vivendo a sua vida e de repente, mesmo você sendo médium, e você começa a ser abordado por espíritos, né, por seres que contam histórias e se intitulam com nomes históricos que a gente encontra na Bíblia, que a gente encontra em histórias, em aquilo que o mundo moderno chama de mitologia, né? Então é isso que acontece com ele. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o Rogério ele é abordado por seres como Pandora da mitologia, Zeus, deus grego. Então, assim, são coisas incríveis que acontecem com ele. E para a gente não dizer que é a invenção dele, né? Tem vários desses seres que ele já passou para outras pessoas, que ele diz assim, não, eu não estou dando conta de escrever, então você vai escrever com tal pessoa. Um caso desses é a Pandora. A Pandora, que para nós é um ser mitológico, pela revelação cósmica ela existiu sim, né?
e o Rogério escreveu um livro incrível chamado Sorriso de Pandora, com ela. Só que ele tinha muitos outros livros, né, porque são muitos seres assediando ele. Aí ele passou para uma amiga dele. Então ele deu o nome dela, né, e falou assim, você vai escrever agora com essa pessoa. E esse ser, né, a Pandora, foi escrever com uma amiga dele, que hoje escreve os livros com a Pandora. E assim, diversos outros seres, né, estão fazendo esse mesmo caminho, porque ele não está dando conta de fazer todo o trabalho sozinho. Mas então vou voltar agora para o contexto daquilo que eu prometi no início do vídeo. Então, muitas pessoas acreditam que o Deus da Bíblia, que Javé e os Anunnakis, né, Enki e Enlil, são uma mesma pessoa. E segundo a revelação cósmica, os Anunnakis são seres que vieram do planeta Nibiru, se é que a gente pode dizer que Nibiru é um planeta, né? Mas vamos colocar assim, que tem uma órbita que passaria aqui no nosso planeta Terra a cada 3.000 anos e que estiveram aqui num passado remoto em busca de mineração de ouro para tentar consertar a atmosfera do planeta deles, que estava degradada, mais ou menos parecido com o que está acontecendo com a atmosfera do planeta Terra agora. Então eles estiveram aqui e na época eles estavam minerando, eles vinham em naves, né? Nessas naves, parecido com aquilo que a gente vê nos filmes de ficção de Star Wars, e trouxeram pessoas, né? Esses Anunnakis, que eram seres gigantes, que na Bíblia também são chamados de Néfilins, para minerarem aqui nas minas. Eles encontraram muito ouro aqui e outras pedras preciosas também, mas o interesse maior deles era ouro mesmo, para fazer esse reparo, entre aspas, lá na atmosfera do planeta deles. Então, eles ficaram trabalhando aqui por um bom tempo, e como a gente sabe, a gente sempre precisa de ter alguém que trabalhe para nós, se nós não quisermos, nós pessoalmente fazermos o trabalho difícil. E foi isso que esses seres, né, fizeram, os Anunnakis. Eles trouxeram uma equipe, mas como é um trabalho, a mineração não é um trabalho fácil, continua não sendo, mesmo com a nossa tecnologia, né? Então eles trouxeram esses seres, mas chegou num tempo onde esses seres não queriam mais fazer esse trabalho pesado. E eles tiveram que dar um jeito. E como eles viam que aqui pelo planeta Terra existiam seres hominídeos que caminhavam pelo planeta, né? Eles tiveram uma ideia de fazer uma melhoria, porque eles já tinham tentado entrar em contato com esses seres, e eles viam que esses seres, tal qual os macacos são para nós hoje, esses seres eram para eles, assim, tipo, eles não tinham obediência. Eu me lembrei agora o nome da autora que está escrevendo os livros da Pandora, é a Jeane Miranda, se alguém tiver interesse, pessoal. Jeane Miranda, que está escrevendo agora os livros com o ser, né, com o espírito de Pandora. Então, esses Anunnakis, eles precisavam de mão de obra para a mineração. Então, eles tiveram essa ideia, com esses hominídeos, de fazer uma inseminação artificial, porque eles tinham raciocínio lógico, eles eram seres inteligentes, né? Só que eram muito grandes, se fosse comparar com nós, seres humanos, são seres de 5, 8 metros de altura. Os gigantes mesmo, que se nós procurarmos na internet, qualquer um encontra os fósseis, né? Que são encontrados, mas que são escondidos pelos governos de todos nós. Então, existem sim fósseis desses seres aqui no planeta. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Assim como nós fazemos inseminação artificial, eles fizeram. Também existem relatos de que eles tiveram relações sexuais mesmo
com humanos, mas a princípio foi assim através da genética. E nasceu os seres humanos descendentes desses seres. Então, esse é um contexto, né, daquilo que nós sabemos hoje das nossas descendências. Então, percebam que essa é uma das nossas descendências genéticas. Então, com a cruza desses Néfilins, desses Anunnaki, com os hominídeos aqui do planeta Terra, que ainda não eram sapiens, né? Nasceu um ser, né, humano descendente dos Néfilins. E esses seres começaram daí a minerar para os Néfilins na África, e principalmente na África, que foram os polos de mineração deles. Começaram a trabalhar para eles. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de hoje, quando nós falamos da onde nós viemos, segundo a revelação cósmica, tem em torno de 3 vertentes de descendência nossa. Então, contando essa história, brevemente aqui que eu estou contando, vocês já podem perceber, né, que muito antes do contexto da história bíblica, né, daquilo que nós conhecemos, já existiu essa história. Antecedendo também a história do Velho Testamento, tem também a história da Grécia Antiga, que nós conhecemos como mitologias, onde esse ser, Pandora, teria também trabalhado junto com irmãos dela, no sentido de vocês perceberem que aquilo que nós consideramos mitologia, na verdade, segundo a revelação cósmica, aconteceu mesmo, né? São acontecidos arqueológicos aqui do nosso planeta. Uma época onde, segundo Jean-Val Elan, existiam portais abertos e seres de um universo paralelo circulavam por aqui. Então, é bem perceptível que aqui no nosso planeta muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo e que ficam escondidas, né, da maioria das pessoas. Os governos sabem, os líderes do planeta, né, aqueles que comandam o planeta Terra sabem dessas histórias, mas acabam escondendo isso, porque a grande maioria das pessoas não está preparada para receber esse tipo de notícia que nós estamos conversando aqui hoje. Não são notícias fáceis, principalmente para uma pessoa que tem um apego religioso, para uma pessoa que tem a sua fé embasada em algum contexto religioso. Quando a gente vem e comenta sobre esse tipo de história, pode ser muito chocante para a pessoa, e a pessoa pode ter reações variadas, né? Então, baseado nisso e também por interesse religioso, que nós não ficamos sabendo disso, que tudo isso é colocado embaixo do tapete da mitologia. Mas esse ser Pandora, filha de Zeus, desses seres que na época viajavam desse universo, esse viajavam é uma coisa que para nós parece assim uma coisa distante, uma coisa difícil, mas para eles é muito fácil, porque são simplesmente o espaço-tempo, são dobras do espaço-tempo, segundo Jean-Val Elan, onde esses seres, com um clique, né, eles passam de um universo para o outro. Então não são viagens longas com naves espaciais, diferente dos Anunnakis, esses outros seres biológicos, né? Esses seres que eu estou falando agora aqui são parte de seres que vivem nesse universo paralelo, da onde vem também Javé, Vishnu e Shiva, né? Então, tem que ter essa diferenciação aí. Então, da onde nós viemos também. Então, voltando lá para a Grécia Antiga, Pandora, filha de Zeus, tinha 2 irmãos que faziam testes genéticos, eram geneticistas, e nessa época os seres humanos também ainda não eram sapiens, e os seres humanos eram, para eles,
para esses deuses, que para nós são deuses, né? Mas na verdade eles não são deuses, eles são seres com poderes que nós os intitulamos como deuses. Eles tinham os seres humanos para ele como nós temos os nossos pets, assim. Então Pandora gostava muito dos seres humanos e os irmãos dela tinham fazendas com todo tipo de animais, inclusive seres humanos. E ela tinha um apreço especial por seres humanos. Então, conforme os irmãos dela fizeram alguns tipos de mudança genética nos seres humanos, a partir do DNA deles, então Pandora também se encantou por aquilo, pelaquela transformação que aconteceu nos seres humanos. Então, essa seria uma segunda descendência nossa. É incrível isso que eu estou falando, mas é exatamente isso. Na última vez que eu estive com o Rogério, né, assistindo uma palestra dele aqui em Curitiba, eu perguntei assim para ele: Rogério, então nós podemos dizer que nós somos filhos de muitos pais? E ele falou: exatamente, nós somos um Frankenstein, porque todo mundo tem um dedo de todo mundo, desse pessoal, né? Pelo menos 3 linhagens aí. Então aí já seriam 2 linhagens, né? Os Anunnakis, os gigantes, e essa linhagem descendente dos deuses, né? Vamos dizer assim, lá da Grécia Antiga, onde Pandora teve um papel fundamental junto com os irmãos dela. A terceira linhagem, aí sim, seria a de Javé, que seria o Deus bíblico, né? Javé faz parte da Trimurti hinduísta, onde existe Brahma, Vishnu e Shiva, onde Javé seria Brahma e Vishnu e Shiva seriam outros 2 seres mais poderosos que Javé, vindos também desse universo paralelo. Então percebam que aquilo que nós conhecemos como mitologia, né, na verdade, segundo a revelação cósmica, e não precisa também ser só sobre a revelação cósmica. Quando nós partimos para estudar as mitologias hinduístas e as coisas que existem hoje na Índia, os templos que existem, se vocês pesquisarem, se tiverem interesse, pesquisem os templos que existem na Índia, são coisas que jamais poderiam ter sido feitas por seres humanos. São templos construídos com coisas riquíssimas, desenhos riquíssimos, de oferendas a Vishnu, a Shiva, a Krishna. Então você vê claramente que aquilo ali tem um templo, por exemplo, construído numa única pedra, numa única rocha, com acabamentos incríveis. Então são coisas parecidas com as pirâmides, assim, só que com muito mais detalhes. Então façam essa busca na internet, se vocês tiverem interesse, e busquem ter um entendimento dos templos que existem na Índia e desses acabamentos, entre aspas, que jamais poderiam ter sido feitos naquela época por seres humanos com os recursos que nós temos. Então você vê claramente que ali teve, sim, um processo com seres e recursos avançados. Então esses seres, né, que vinham desse universo paralelo e transitavam para lá e para cá, numa época onde os portais eram abertos, faziam essas coisas. Por isso que na Índia existe uma adoração tão grande a esses deuses, a Vishnu, Shiva e Krishna. Mas segundo a revelação cósmica, Brahma, Javé, ele não podia vir em pessoa ou criar avatares seus como Vishnu e Shiva fazia. Então hoje existem muitas histórias, né, de avatares de Vishnu e Shiva na Índia, mas de Brahma não existe. Então o Brahma tinha que pedir, por isso que quando ele criava as religiões dele, ele sempre tinha que entrar em contato com um profeta, né, para que o profeta fizesse as coisas que ele queria. Ele se apresentava
conforme eu já contei num vídeo anterior, eu sou o Deus e teu Senhor, se apresentava de uma forma holográfica, né? E pedia que o profeta criasse a determinada religião. E isso tem num outro vídeo aqui do canal, que eu já fiz sobre, para quem não conhece nada, sobre Javé e a revelação cósmica. Então, assim, quando aconteceu essa história que nós conhecemos do Velho Testamento, né? Brahma, ou Javé, já tinha tentado muitas outras coisas e não tinha conseguido. Então foi nesse momento onde ele tentou criar o Adão que nós conhecemos, né? A raça adâmica, da forma como ele narra. Então, nós temos, de acordo com essa história, pelo menos 3 descendências, né? Que seria essa história dos Anunnakis, a história de Pandora e dos seus irmãos, Epimeteu e Prometeu, e o Adão de Javé. Então percebam que, sendo assim, Javé não é Anunnaki. Javé é um ser, que eu posso dizer da mesma linhagem de Zeus, na mesma linhagem assim no sentido de da onde ele descende, desse universo paralelo, né? E nós temos essa mistura, vamos dizer assim. Por isso que quando a ciência tenta desvendar o DNA humano, existe uma coisa que eles não conseguem descobrir, porque tem um salto quântico, assim, na melhoria do DNA. E não são todos os fósseis encontrados que, conforme Charles Darwin conta, né, ele mostra certinho aquela evolução assim do macaco caminhando e virando Homo sapiens. Isso não existe, na verdade. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso também e colocar aqui no canal. Porque a ciência, quando ela não entende alguma coisa, os cientistas, eles têm um ego muito grande, onde eles tentam sempre ter razão, né? Então, todos esses outros estudos que nós fazemos e tantas outras pessoas fazem, como Zecharia Sitchin, que é uma pessoa que também, em primeiro plano, foi que estudou essas tabuletas sumérias, né, as tabuletas de argila, e esses achados da biblioteca de Nínive, que foi um local onde tinham sido colocados esses arquivos dessas tabuletas sumérias, contando sobre a história dos Anunnakis. Mas essa biblioteca de Nínive, ela foi destruída. Então, o que nós temos são restos e alguns achados, né, arqueológicos que restaram da biblioteca, e também de pessoas que naquele mesmo período onde a biblioteca de Nínive foi destruída, escreveram e esconderam em grutas, em cavernas, e conforme o tempo foi passando, esses achados foram acontecendo. Então são quebra-cabeças que muitas pessoas, muitos arqueólogos, escritores vão fazendo, tentando montar o grande quebra-cabeça da raça humana. Quem somos nós, de onde nós viemos, né? Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, porque eu prefiro fazer vídeos mais curtos, assim, que vocês possam ouvir em menos tempo, né? E se vocês gostarem, deixem o seu like, também deixem perguntas ali, que conforme eu vou catalogando essas perguntas, vou respondendo, e de repente eu faço vídeos, né, novos, sobre novos questionamentos. Tá bom, pessoal? Então hoje eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos e espero que vocês gostem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!